Vamos direto ao ponto. O transporte público de Campo Grande não está em crise. Ele entrou em colapso. Isso aqui não é um debate, é um diagnóstico técnico. E mais importante, é um plano de ação para reverter essa situação. Vamos começar pela dimensão econômica do problema. Olha só esse número: 58 milhões de reais. É isso que o colapso custa por dia para a economia da cidade. Cada dia de braços cruzados significa drenar recursos que deveriam estar gerando empregos, movimentando o comércio. Transporte não é um serviço qualquer, é a artéria que alimenta o nosso desenvolvimento. E ela está entupida. O setor produtivo resumiu perfeitamente. A cidade vive um lockdown logístico. Não é um vírus que está parando a gente, mas a falha de um sistema que deveria ser básico. Comércio, indústria, serviços, está todo mundo sendo sufocado. É uma crise econômica que paralisa o dia a dia de cada pessoa. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa diagnosticar a doença, e não só o sintoma. A greve recente foi só a febre. A infecção de verdade é um problema de gestão que, olha, se arrasta há mais de uma década. Era um colapso totalmente anunciado. A história desse colapso, ela começa lá em 2012. Foi assinado um contrato que basicamente entregou todo o sistema ao monopólio. E o que aconteceu? Isso abriu as portas para uma década inteira de tarifas subindo e a qualidade do serviço caindo em queda livre. O resultado, agora em 2025, é essa paralisação completa que a gente está vivendo. Esse slide aqui mostra o tamanho do abismo entre o que foi prometido e o que foi entregue. Em 2012, venderam para a gente um futuro de modernidade, de eficiência, BRT. E em 2025, o que a gente recebeu? Uma frota caindo aos pedaços e um serviço que humilha o passageiro todo santo dia. O contrato falhou em entregar o mínimo. Mas sabe, os números e os contratos não contam a história toda. Por trás de toda essa má gestão, existe um custo humano. Um custo que é pago diariamente por cada cidadão que depende do transporte público. Vamos ver o que essa inércia significa na prática, no dia a dia. 197. Guarda bem esse número. Ele representa a quantidade de ônibus que já deveriam ter sido tirados de circulação, que já passaram da vida útil, mas continuam aí, rodando, colocando em risco a segurança e a rotina de todo mundo. É a prova material do descaso. E o que esse número significa na prática? Significa essa cena aqui, ó. A trabalhadora, o estudante, esperando debaixo de um sol de 35 graus por um ônibus que quebrou no meio do caminho. É tempo perdido, é dignidade ferida. Esse é o verdadeiro custo do colapso. E aqui está o que trava qualquer solução. Uma suposta dívida de 377 milhões de reais. O consórcio usa esse número como uma verdadeira pílula de veneno. É um instrumento de chantagem para impedir que a prefeitura tome as medidas que precisam ser tomadas. É um escudo que protege a ineficiência. Mas vamos inverter essa lógica. Em vez de olhar para esse valor como uma dívida, vamos encará-lo como o custo da nossa falta de ação. O que a cidade está perdendo ao manter esse sistema de pé? O que a gente poderia construir com 377 milhões de reais? Esse gráfico traduz o custo da inação em benefícios que a gente consegue ver. Com esse dinheiro, daria para ter uma frota novinha, com ar-condicionado, terminais modernos ou até uma tarifa mais baixa por anos. Cada ônibus quebrado na rua representa um pedaço desse investimento que nunca aconteceu. Bom, problema diagnosticado, vamos para a solução. E a solução não é uma aposta no escuro, não. É um caminho que já foi trilhado e com muito sucesso por outras cidades. É uma estratégia de baixo risco e altíssimo impacto, pronta para ser implementada. E a solução tem nome e sobrenome: Modelo Híbrido Cascavel-Maringá. Isso não é uma teoria acadêmica, é um modelo prático, validado na vida real de cidades que, assim como Campo Grande, decidiram retomar o controle do seu transporte. E o melhor, funciona. A lógica é bem simples, como a gente vê aqui na tabela. De Cascavel, a gente aprende a lição do controle. A prefeitura compra a frota e é dona dos ônibus. Acaba com aquela desculpa de falta de investimento. E de Maringá, a gente importa a meritocracia. A empresa só recebe pelo serviço que ela efetivamente presta, e com qualidade. Simples assim. E os resultados são muito claros. O poder público volta a ter as rédeas, o controle estratégico. O monopólio é quebrado, o que abre espaço para uma concorrência saudável. O risco para novas empresas que queiram operar diminui, o que atrai operadores melhores. E o foco, finalmente, passa a ser a qualidade do serviço que chega para o cidadão. Com o que e o porquê bem definidos, vamos agora para o como.
A seguir, um plano de ação objetivo, com passos bem claros para tirar a cidade dessa paralisia e implementar a mudança de uma vez por todas. É fundamental que fique claro, o plano que eu vou apresentar não é uma aventura, não é um salto no escuro. É a decisão mais segura que o poder público pode tomar. Ela é tecnicamente sólida, juridicamente defensável e politicamente é a decisão mais inteligente. Por quê? Porque entrega o que a população mais precisa, resultado. O plano tem 3 fases muito claras. Primeiro, estabilizar, ou seja, intervenção para auditar as contas e garantir que os ônibus voltem a rodar imediatamente. Segundo, a transição. Com os dados da auditoria na mão, o caminho é encerrar o contrato atual e o município assumir a frota. E, por fim, a implementação do novo modelo, com uma licitação transparente e totalmente focada na qualidade. A conclusão é inevitável e resume toda essa proposta. Chegou a hora de o contrato servir à cidade e não a cidade continuar refém de um contrato falido. Inverter essa lógica é o primeiro passo para o futuro. A escolha, portanto, está na balança. De um lado, o custo político de não fazer nada, que só aumenta a cada dia de colapso. Do outro, a oportunidade de deixar um legado, de resolver um problema que se arrasta há anos. A decisão, no fim das contas, não é sobre ônibus, é sobre que tipo de futuro a gente quer para Campo Grande.